Você olha essa linda cidade de Campo Grande e você sabe que ela desenvolveu, houve um desenvolvimento. A cidade, ela desenvolve. Eu tenho filhos. Hoje o meu filho é pastor da igreja, minha filha é casada com um pastor da igreja, e eles desenvolveram. Houve um determinado momento que eles começaram a caminhar. Houve um determinado momento que eles começaram a falar. Então é normal que tudo venha a crescer. É normal que tudo venha a desenvolver. A Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação. É normal que tudo venha a progredir. E tratando-se da vida espiritual, que é o mais importante, o que o Espírito Santo espera é que sejamos hoje mais do que fomos ontem, espiritualmente falando, e que sejamos amanhã mais do que hoje. Existem pessoas, porque pela fé tudo é possível, que conseguem progredir na família, na saúde, na vida econômica, mas de que adianta progredir em todos os sentidos, se essa pessoa não conseguir progredir espiritualmente? Se o tempo passa e ela continua precisando de leite, se o tempo passa e ela não pode ainda se alimentar de carne, não pode ainda ter um alimento mais sólido. E na realidade, pessoal, o batismo com o Espírito Santo, que tanto temos falado, é uma evidência, é uma prova que a pessoa que foi batizada, ela está progredindo, desenvolvendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Você encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, Paulo falando: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Assim andai. É como se Paulo, ele falasse assim: pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, da maneira que vocês têm recebido de nós, quer seja através da palavra, quer seja através da orientação do conselho, quer seja através de um testemunho de caráter, quer seja através do nosso comportamento, assim como vocês receberam, de que maneira vocês devem andar e agradar a Deus, assim andai. E todos nós temos recebido. Eu tenho 35 anos de obra, eu tenho recebido. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas ainda que você tenha mais ou menos, todos nós temos recebido. Talvez, como eu, você não tenha um pleno conhecimento da palavra. Você não conhece a palavra na sua totalidade.
mas você tem recebido o pão de cada dia, como eu também tenho recebido o pão de cada dia. E o pão nosso de cada dia que nós recebemos, uma vez praticado, é o suficiente para que possamos andar de acordo com a maneira que nós temos recebido. Como que nós devemos andar? Nós devemos andar da forma que o Senhor Jesus andou, em santidade, separados. Ou seja, vivemos no mundo que é imundo, vivemos no mundo que é podre, mas mesmo vivendo nesse mundo que é sujo, que é imundo, que é podre, nós podemos andar limpos, andar em santidade, andar como o Senhor Jesus andou. Como que agradamos a Deus? Agradamos a Deus dando pão a quem tem fome, isso é importante. Agradamos a Deus dando água a quem tem sede, isso é importante. Agradamos a Deus dando um cobertor a quem tem frio, isso é importante. Mas isso é obrigação do ser humano. Eu nem digo obrigação do cristão, é obrigação do ser humano. Então, como que nós agradamos a Deus? Agradamos a Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo, ele chega ao ponto de rogar, ele diz que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Ou seja, pratique o que vocês têm ouvido, coloque em prática o que tem sido ensinado. Não viva de teoria, não viva de teoria, não viva de conhecimento, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Assim andai. Mas para quê? Para que o conselho? Para que venhamos andar de acordo com aquilo que temos recebido. Aí ele diz: para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, não apenas para que possais progredir, não apenas para que possais crescer, não apenas para que possais desenvolver, não, mas cada vez mais. Ou seja, preste atenção por gentileza, são 35 anos que eu tenho recebido, então espiritualmente falando, eu não posso ser hoje o que eu fui ontem, eu tenho que ser mais. Eu não posso ser amanhã o que eu sou hoje, eu terei que ser mais. Eu tenho que progredir, crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente. Não vai adiantar, não vai resolver que eu venha crescer, desenvolver, progredir em outros aspectos, se espiritualmente eu continuo uma criança, se espiritualmente eu continuo uma pessoa infantil. Então a pergunta é: você percebe que o tempo está passando e você está conseguindo progredir? Você percebe que espiritualmente falando, hoje você é mais do que ontem, e amanhã você será mais do que hoje? As pessoas
que convivem com você, as pessoas que conhecem você, elas percebem de maneira normal, de maneira natural, que você é uma pessoa diferente. Talvez você enfrente hoje os mesmos problemas de ontem, de repente até problemas maiores, mas isso faz parte. De repente você enfrenta lutas maiores, ou seja, talvez do lado de fora não haja uma diferença expressiva, não haja, mas há uma diferença expressiva do lado de dentro. Do lado de dentro, você é uma pessoa que você conseguiu progredir, e progredir cada vez mais. O tempo passa e você tem crescido espiritualmente. Aí está a razão, porque muitas pessoas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Quantas pessoas que até se batizam nas águas, mas nem todos que se batizam nas águas se arrependem, mas todos que se arrependem se batizam nas águas. Então a pessoa de repente, ela não vive de acordo com aquilo que ela recebeu. O batismo nas águas é a remissão dos pecados. Então ela até se batiza, mas ela não se arrependeu. Então, consequentemente, ela não será batizada com o Espírito Santo. Não houve um progresso. Ela não conseguiu progredir espiritualmente falando. Ela não conseguiu desenvolver espiritualmente falando, recebendo o Espírito Santo, porque ela não praticou o que ela recebeu. Ela não praticou a palavra que foi dada. A palavra foi dada, mas ela não praticou. Ela recebeu, mas ela não fez caso. Aí é normal começar a responsabilizar a tudo e todos. A minha vida não muda, a minha vida continua estacionada, parada, amarrada, porque é culpa de Deus. Não, mas Deus não tem culpa, Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito. Ou então a pessoa diz, não, mas a culpa da minha vida está da maneira que está, a culpa é da igreja. Não, a culpa não é da igreja, porque a palavra que vem do altar, que chega até você, até o Senhor, até a senhora, a palavra que você tem recebido, é a mesma palavra que a outra pessoa, que consegue progredir, e consegue desenvolver, é a mesma palavra que ela tem recebido. A palavra é uma só, mas a diferença está na forma que se recebe. Tem aquele que recebe e anda de acordo com aquilo que recebeu, e tem aquele que recebe e não considera. Tem aquele que recebe e não faz caso. Tem aquele que recebe e pensa, não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então é por essa razão que você vê Paulo quase implorando. Você vê Paulo quase dizendo assim, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, não de outra forma, não de outra maneira, mas da maneira que você tem recebido. E todos nós temos recebido.
Então você recebe a maneira de como agir diante de alguém que te prejudica, diante de alguém que faz mal para você. E a maneira que você recebe é a mesma que eu recebo também, que nós devemos perdoar. E perdoar não apenas uma vez, mas sempre que for necessário. É o que nós temos recebido. Você, senhor que é casado, você tem recebido a maneira que o marido deve viver em relação à esposa, ser marido de uma só mulher. Nós temos recebido, e eu poderia ficar aqui durante toda a manhã, dando vários exemplos de tudo aquilo que nós temos recebido, mas temos recebido não para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Você chama o seu filho, você senta com o seu filho, você orienta, você aconselha, você dá uma direção, mas com que intuito? Com que objetivo? Para o pior ou para o melhor? Hein, pessoal? Para o melhor. Talvez o seu filho nem entenda na hora, mas lá na frente ele vai entender. O que você falou foi para o melhor, e a mesma coisa acontece com Deus. Então o Espírito Santo nos orienta a andar de acordo com aquilo que temos recebido. Para quê? Para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, tratando-se de crescimento espiritual, não existe um teto, não existe um limite. O crescimento espiritual, ele é alcançado todos os dias, uma vez que nós andamos de acordo com aquilo que nós temos recebido.